dificilmente a gente via fome na cidade de São Paulo, né? Você via bairros muito carentes, mas fome. Na pandemia a gente voltou a ver problemas, por exemplo, de fome. Eu acho que é importante também a gente colocar na roda, além das restrições de funcionamento, em termos de horas, ocupação do comércio, tem uma restrição que eu acho que é muito mais presente na vida das pessoas, que é o desemprego e a queda de renda. Né? Hoje tem um estudo no Estadão, se não me engano, da FGV, que mostra o aumento de pessoas na faixa da pobreza e da extrema pobreza. Isso deve se acentuar para a gente ter uma tempestade perfeita e com o fim do auxílio emergencial e também com o fim do programa que garantiu o emprego e renda das pessoas, né? Aquela redução proporcional do emprego e renda. Então, é muito factível a gente imaginar que esse desemprego vai aumentar ainda até o final do ano e começo do ano que vem. É esse o principal impacto, Fabrício e Fábio, na redução do comércio? Eu falo, para todo problema complexo, né, tem uma solução simples e burra. Então não tem milagre. Só fazer isso que a economia anda. Se fosse tão simples assim, todos os países faziam. Então a gente precisa realmente de um plano e com certeza isso passa pelas reformas, né? Sem reformas, privatizar, né, entrar mais dinheiro no caixa do governo, sem acontecer isso em Brasília, vai ficar um pouco difícil. Está aqui com a gente também o financista Fabrício Guerato, né? E a gente sabe, Fabrício, quanto é importante o comércio varejista, o consumo das famílias para o crescimento do PIB brasileiro. Mas, infelizmente, o brasileiro, de um modo geral, independentemente de classe, ele acabou gastando menos. Muitos perderam renda, obviamente, sim, mas classe média, média alta, aqueles que gastavam com viagem, que gastavam em restaurantes, esse dinheiro acabou, né, ficando ali num cantinho, né? De que maneira você percebe a mudança de comportamento do brasileiro em relação ao dinheiro que ele tem, mesmo que seja pouco? Já houve alguma mudança de comportamento? Não, isso sem dúvida. Eu costumo falar que a pandemia ela acelera os processos de mudança, né? Por exemplo, o home office tem há 10, 15 anos, né? Por exemplo, grandes empresas já faziam, só que agora acelerou e deve continuar um percentual, né? Assim que acabar a pandemia, uma série de pessoas devem continuar trabalhando de casa. Da questão da educação financeira, a mesma coisa. O brasileiro vinha aos poucos, né? A imprensa fala muito de educação financeira, na internet o tempo todo mundo é bombardeado, né, por canais de educação financeira, então já vinha numa crescente, a própria Bolsa de Valores, né, dobrou o número de investidores nos últimos 12 meses, já vinha crescendo, mas a pandemia, obviamente, ela acelera violentamente. Por quê? Você sente na sua vida o impacto. Uma coisa é você estar endividado, como a gente conversa com várias pessoas, e você vai empurrando. Uma coisa é você estar endividado, de repente vem uma pandemia, você perde o emprego e não tem chance de se recolocar nesse momento porque ninguém está contratando. Então é uma situação completamente diferente. Você correu o risco de ser despejado, correu o risco ali de passar uma necessidade básica, alimento. São Paulo, assim, eu faço um trabalho social junto com um projeto. Dificilmente a gente via fome na cidade de São Paulo, né? Você via bairros muito carentes, mas fome. Na pandemia a gente voltou a ver problemas, por exemplo, de fome. Então, assim, as pessoas sentiram fortemente o impacto por uma questão óbvia, né? Todo mundo demitindo, o mundo ficou mais pobre, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Tem uma pequena ali classe que, obviamente, concentrou mais renda, mas o mundo ficou mais pobre. Então, a pandemia ela acelerou o processo de mudança. Se tem uma coisa que é, vamos dizer assim, benefício, se é que pode dizer isso, foi essa educação financeira que está sendo acelerada. Todo mundo começou a entender, reserva de emergência, preciso ter. Já entendi por que serve, né? Eu senti na pele a necessidade básica de ter uma reserva de emergência. Então, a pandemia está acelerando a educação financeira no país com certeza absoluta. Eu acho que é importante também a gente colocar na roda, além das restrições de funcionamento, em termos de horas, ocupação do comércio, tem uma restrição que eu acho que é muito mais presente na vida das pessoas, que é o desemprego e a queda de renda. Né? Hoje tem um estudo no Estadão, se não me engano, da FGV, que mostra o aumento de pessoas na faixa da pobreza e da extrema pobreza. Isso deve se acentuar para a gente ter uma tempestade perfeita e com o fim do auxílio emergencial e também com o fim do programa que garantiu o emprego e renda das pessoas, né? Aquela redução proporcional do emprego e renda. Então, é muito factível a gente imaginar que esse desemprego vai aumentar ainda até o final do ano e começo do ano que vem. É esse o principal impacto, Fabrício e Fábio, na redução do comércio? Posso começar? Na redução, favor, né, do varejo em geral? Não, sem dúvida nenhuma. Se você não tem certeza, né, a gente sempre costuma falar que economia e incerteza são duas coisas que não combinam, né? A gente precisa ter previsibilidade, mesmo o ser humano comum, não só os economistas, os grandes analistas.
se você não tem previsibilidade do que pode acontecer, né? Se o mundo está mais com medo, obviamente você gasta menos, é uma consequência natural, né? É o seu emocional falando, opa, você não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Hoje você está empregado, amanhã você não sabe. Então, obviamente, as pessoas acabam consumindo menos, é uma coisa natural em qualquer parte do mundo. Então, um dos grandes impactos foi esse. E o segundo impacto, ainda tem uma parcela da população, falo, por exemplo, minha mãe, são pessoas que também não querem sair de casa, pessoas idosas, têm problema de asma, ainda estão mais com medo, né? E, obviamente, se elas não saem de casa, elas consomem menos, nem todo mundo consegue comprar pela internet. O problema também da compra pela internet, que obviamente é ótimo, é uma comodidade, é uma revolução, mas sem querer, ela acaba concentrando renda nas grandes empresas, porque os grandes e-commerce, marketplaces, cresceram absurdamente. Né, natural, porque eles têm mais tecnologia, eles têm mais inteligência. Então, assim, aquele consumo que poderia ir num comércio do bairro, um comércio da rua, acaba se concentrando num grande comércio eletrônico, né? Então, a gente tem uma concentração de renda também no varejo, é uma consequência natural. Isso, obviamente, é muito ruim para a economia, né? 12h18, horário de Brasília. Estamos aqui falando de economia, que tem tudo a ver com saúde. Não dá para separar uma coisa da outra, né? Como é que fica o comércio, principalmente lojas, bares, restaurantes, com essa restrição que São Paulo e outras cidades estão enfrentando, redução do horário de funcionamento, é uma situação muito complicada. E Constantino, obviamente, numa situação dessas, né, é aquela história, os pequenos e os médios, eles têm, né, muito mais dificuldade do que os grandões. E aí, pergunto ao economista Rodrigo Constantino, não sei se chegou a ver o que aconteceu com os bilionários americanos, né? Os bilionários ficaram quase trilionários. Aí você olha lá, o Bezos, por exemplo, saiu de 113 bilhões de patrimônio para 182, Elon Musk de 24 bilhões para 126 bilhões, Bill Gates de 98 para 119 bilhões. Então, para eles está fácil. Exato, né? Nem todo mundo está perdendo com a pandemia. Tem gente ganhando e ganhando muito. Né? Claro, a solução não é, antes que a Amanda pense nisso, a solução não é tirar deles para distribuir. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo com um mecanismo de incentivos na economia, né? E o ponto que eu queria até jogar a bola para os outros economistas presentes, os nossos entrevistados, é o seguinte: falou-se em confiança do consumidor e também é importante a questão dos investidores, né, para atrair investimento, porque senão a gente confunde e acha que é o rabo que balança o cachorro, né? Se estimular o consumo, aí vem atrás o resto todo. Isso é uma falácia econômica. A gente precisa ter poupança, precisa ter investimento para poder ter a confiança para consumir, né? Como o próprio Fábio Pina já colocou, se o governo ficasse distribuindo dinheiro e isso fosse positivo para o crescimento econômico, tínhamos o moto perpétuo. E os países que foram enveredaram por esse caminho acabaram muito mal, né? Então a pergunta que eu quero fazer é exatamente nesse sentido. Do ponto de vista mais macro, né, é fundamental retomar a agenda de reformas. Porque o governo gastou muito, teve ali erros, mas teve acertos, e a questão emergencial era importante. Mas vai ter que ir diminuindo, vai ter que fazer um fade out, né? Como é que fica para frente, né? Como é que é a perspectiva da FEComércio em relação à reforma tributária e a flexibilização no mercado de trabalho, que é muito engessado no Brasil, foi uma das medidas emergenciais para preservar emprego. Uhum. Pergunta que eu faço aos colegas: por que não flexibilizar mais e para sempre, já que isso poupa demissões? É aquela história, não existe almoço grátis. Não, existe free lunch. Não. A gente já viu, né, no passado, estímulo ao consumo, né, comprando carro em 80 meses, enfim, o que aconteceu. Então, obviamente, esse nem de longe é um caminho, né? A gente precisa realmente gerar riqueza e gerar valor, né, gerar dinheiro real na economia. Por exemplo, está agora entrando de capital externo, né, no país, até por uma questão dos Estados Unidos, está saindo um pouco de capital dos Estados Unidos. É bom o país, com certeza, entrar capital externo, mas por enquanto está entrando um capital especulativo, que entra e que sai com muita facilidade. A gente precisa ter geração de valor, dinheiro entrando, aplicando em empresas que geram empregos, enfim, a gente precisa ter isso, coisas reais, né? Eu falo, para todo problema complexo, né, tem uma solução simples e burra. Então não tem milagre, assim, só fazer isso que a economia anda. Se fosse tão simples assim, todos os países faziam. Então a gente precisa realmente de um plano e com certeza isso passa pelas reformas, né? Sem reformas, privatizar, né, entrar mais dinheiro no caixa do governo, sem acontecer isso em Brasília, vai ficar um pouco difícil.